Olá pessoal, mais um vídeo para o nosso grupo Sua Aposentadoria é Agora. Meu nome é Felipe e nós vamos começar os conteúdos de investimentos. O nosso tema foi eleito lá na nossa enquete, onde eu posso investir o incentivo e o esforço. Eu vou fazer com vocês aqui uma parte de introdução. Nós temos um vídeo do Eduardo falando de Tesouro Direto e temos outro vídeo do Luiz falando de renda variável, ok? Eu vou falar uma pincelada com vocês aqui da parte mais importante em relação a investimentos. Também vou falar do custo da gente fazer esse incentivo, esse esforço por fora da previdência complementar. Foi uma coisa que eu descobri aqui fazendo uma simulação. Essa simulação é para o meu caso, ok? Quando a gente vai fazer simulação tributária, a gente tem que tomar cuidado, porque as leis podem mudar, as resoluções, a reforma tributária também pode afetar o imposto de renda e cada imposto de renda é individual. Então você vai ter as suas despesas, seus dependentes. Então eu vou mostrar aqui para vocês só um cenário meu que não sei se é replicável. Possivelmente cada um de vocês vai dar um resultado diferente, mas tomem atenção para considerar também a parte tributária, ok? Então vamos dar uma olhada aqui nos avisos gerais sobre investimentos. Vamos lá? Então, um investimento bom para mim em relação à regra de ouro é que é aquele que faz você dormir à noite. Então você pode investir em casa, em lote ou em alguns lugares do Paraná aí, que a gente fala em data, né? Você pode comprar carro, você pode comprar gado, você pode comprar ações, tesouro direto, bolsa de valores internacional, moedas, o que você quiser, desde que você à noite possa dormir. Por que isso é importante? Dentro das finanças comportamentais, nós já sabemos que nós não tomamos atitudes racionais em relação a investimentos. Quanto menos você começa a dormir, mais preocupado você vai ficando, as suas emoções vão ficando abaladas, pior vão ser as suas decisões em relação a investimentos, tá? Então, dormir à noite em relação ao que você está fazendo, lógico que estou falando de sono em si, mas ficar tranquilo com o que você anda fazendo é fundamental para que você consiga se movimentar nesse período longo de aposentadoria, de acumulação de patrimônio e etc. que nós vamos fazer. Outra coisa para a gente pensar em investimentos, não olhar só a parte financeira, a parte de rentabilidade, se você vai ganhar aquele dinheiro ou não. Olhem também a parte de liquidez, a parte funcional, para que serve aquele investimento que você está colocando seu dinheiro, a parte tributária, como que isso vai afetar o seu imposto de renda, algumas contribuições que você pode ser paga, né? Se entra para fins sucessórios ou não. Tudo isso a gente tem que analisar em conjunto, lógico, com o perfil psicoemocional de cada um, conforme você for fazendo as suas escolhas e se sentindo bem. Agora tem muita gente tomando conta e olhando somente a parte financeira e rentabilidade. Ah, esse fundo aqui é melhor, esse produto aqui é melhor, porque ele me paga mais. Mas daí você esquece, por exemplo, de analisar se vai influenciar no seu imposto de renda, se você vai conseguir ficar tranquilo com ele, se ele vai te dar liquidez ou não. Então isso deve ser analisado totalmente em conjunto, ok? E nós vamos evitar aqui as indicações generalizadas e sem contexto, porque elas são muito perigosas. Então, nós tivemos uma, por exemplo, de que colocar o dinheiro do esforço ou do incentivo dentro da previdência complementar ou dentro da ICATU não é aconselhável. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Pronto. Não é aconselhável porque o dinheiro fica preso, ou seja, você está analisando somente o aspecto aqui da liquidez, ok? E está esquecendo do resto. Então, quando você tira da previdência complementar, você tem que pagar mais imposto de renda. Quanto mais você precisa para suprir esse imposto de renda, por exemplo? Você tem disciplina financeira para guardar todo mês por conta, sem que pegue da folha de pagamento? Então, isso a gente tem que analisar junto. Então, tomem cuidado que às vezes você pega num aspecto, numa fala de alguém, ou de um especialista, ou de alguém que você confia, e esquece de analisar o seu propósito, o seu perfil de investimento e como que você quer levar isso na sua vida, principalmente previdenciária, porque é a longo prazo. Então, nós vamos ter várias modificações, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês a primeira parte do incentivo, ok? Então, o que é incentivo? Lá na primeira palestra vocês vão ver que é um dinheiro de indenização, porque você está saindo do regime próprio e indo para um regime próprio limitado. Essa é a nossa migração, ok? Só quem migra que recebe esse incentivo.
Se você não vai migrar ou não pretende migrar, assista os conteúdos de investimento, porque eles vão ser importantes, porque mesmo que você não migre, o seu salário final não é compatível com o salário de aposentadoria. Então, teoricamente, se você quiser manter o seu nível de vida, você vai ter que fazer um aporte ali ou uma capitalização durante a sua vida ativa para que fique mais ou menos o seu padrão de vida, ok? Então, esse incentivo é um valor que tem numa tabela, dependendo de quando você entrou no serviço público e qual a sua remuneração de maio de 2025, tá? Esse incentivo ele é indenizatório, então ele não tem problemas de imposto de renda de você receber esse dinheiro na sua folha de pagamento. Você pode receber ele no momento da migração, você escolhe receber direto na sua conta através do pagamento lá do tribunal na folha, ou você pode indicar que você quer que ele seja repassado direto para a Icatu e fique guardado lá na RPC. Esse pagamento tudo indica que vai ser mensal, então eu já trouxe aqui para vocês o decreto, eu vou mostrar, mas esse pagamento mensal, como você vai receber por longos períodos, normalmente anualidades de 3, 4, 5, 6 até 13, 15 anos, você pode mudar a forma de recebimento. Então, vamos supor que você queira receber na Icatu e daí aprendeu um investimento novo, alguma coisa do tipo, e você quer mudar. Você pode ir lá para o tribunal e informa que você não quer receber mais o incentivo mensal dentro da Icatu e quer receber na sua folha de pagamento. Então, isso é possível de fazer a alteração. Deixa eu pegar aqui o decreto, é o 277/2025, esse é o decreto do Tribunal de Justiça. Então, ele fala que você vai receber o benefício especial, que é o incentivo à migração, como está na lei, de forma parcelada, distribuído anualmente em frações mensais. Então, é esse artigo 8º aqui que nos dá a indicação que o tribunal vai pagar de forma mensal. Aí, o parágrafo 7º, ele vai falar que o termo inicial, quando vai começar a pagar, o cronograma, se ele vai antecipar frações anuais, mensais, etc., vai ser dado em um novo decreto, depois de ser analisada a questão de planejamento financeiro e da lei da lei orçamentária, ok? Então, é esse decreto aqui que nós estamos esperando para ter maiores notícias sobre como será pago esse incentivo. Mas no 8º aqui ele já dá a indicação que será distribuído de forma anual em frações mensais, ok? E aqui a parte que eu falei para vocês, lá no parágrafo 10º, ele diz que o magistrado servidor, tendo optado pelo aporte referente ao benefício especial depositado lá na Icatu, lá na Previdência Complementar, a qualquer momento pode solicitar que as parcelas ainda não pagas referente a tais valores sejam depositados em sua conta, ou seja, você pode reverter para onde você quis distribuir o valor, tá? Então, isso é importante que você saiba que não é uma decisão definitiva, que você não pode mudar aonde você quer receber esse incentivo, tudo bem? Também tem uma parte importante, eu não coloquei aqui, mas caso venha a ter falecimento ou aposentadoria por invalidez, será antecipado o pagamento desse incentivo, caso você ainda tenha algum valor a receber. Então, pode ajudar você aí na questão de invalidez, que a gente está vendo que pode ter repercussão lá na sua migração, tá? Agora, onde que eu vou investir esse esforço? Eu jogo lá na Icatu ou eu fico por conta e vou distribuindo conforme a minha ideia de planejamento financeiro? E aí eu vou pedir para vocês analisarem alguns aspectos. Então, primeiro, disciplina financeira. Você vai receber possivelmente esse benefício mensal, tá? Direto na Icatu você não tem que fazer. Ele cai lá e ele vai ficar preso até você perder o vínculo com o tribunal. Você pode perder esse vínculo pedindo exoneração, sendo demitido ou aposentando. Então, quando você fizer alguma dessas situações, você vai poder fazer o resgate, vai poder pedir aposentadoria ou vai poder fazer a sua portabilidade lá no fundo da Icatu. Então, quem não tem disciplina financeira é arriscado receber na sua conta, porque você pode gastar esse dinheiro ao invés de acumular. Outra situação é se você tem dívidas. Às vezes você tem dívidas e está pagando juro, então não adianta você querer investir sendo que você está pagando o juro mais alto. Normalmente o dinheiro que você recebe do investimento, a remuneração do juro é mais baixa do que de dívidas. Então você pode usar, por exemplo, esse valor de benefício para pagar, quitar algumas dívidas, etc. Então você tem que analisar esses aspectos para ver se você consegue guardar por mês, se você tem alguma coisa para pagar
E se você quer guardar esse dinheiro, aí eu já trago um alerta aqui embaixo, lembre-se que ele é a sua segurança. Em várias simulações que nós fizemos aqui em relação à migração, quando acontece alguma coisa, saída do patrocinador, queda de rentabilidade, né, alguma coisa do tipo, quem te salva é o investimento desse incentivo, deste benefício. Então, pensa sobre isso. Esse dinheiro que vai cair na sua conta, você precisa de liquidez? O que é liquidez? É você poder resgatar esse dinheiro a qualquer momento ou depois de um prazo, etc. Esse dinheiro, Felipe, eu quero deixar para minha aposentadoria, eu não quero mexer nele, eu não quero nem olhar para ele. Então, quem sabe é melhor você já pôr na Icatu que ele fica preso, ou vai colocar em outro investimento que você não consiga sacar. Então, você protege você de você mesmo, né? Vai que você até hoje nunca guardou dinheiro, não sabe se tem condição, você está com medo de gastar, então você pode fazer esse tipo de situação. Pense na liquidez. Ok, eu não vou colocar na Icatu, vou receber na minha conta. Aí você já decidiu o que fazer, você sabe o que fazer, aonde que você vai investir. Por quê, gente? Dentro da Icatu você tem 8 perfis de investimento. Lá você pode investir em títulos de renda fixa, você pode fazer renda variável, você pode pôr em ações, você pode pôr em títulos de inflação. Então, se você vai pegar esse dinheiro, acredito eu que é porque você não quer que a Icatu trabalhe com ele, ou não acredita nela, ou não gosta da liquidez ou do jeito que ela vai fazer. Mas se você for tirar esse dinheiro e fazer a mesma coisa que a Icatu faria, né? Então, há de se pensar se não é bom você estruturar uma parte financeira aí para ter um pouco na Icatu fazendo renda fixa, por exemplo, e pegar um pouco disso aqui para fazer alguma coisa diferente, para você ter uma diversificação de carteira, etc. A gente não vê muito sentido quando a gente fala no mundo financeiro em aplicar tudo na mesma coisa, não é só no mesmo lugar, mas também na mesma coisa. Mas o importante, principal, a regra de ouro é o quê? É que você possa dormir à noite. Então, se você não está preparado para coisas diferentes, você vai se preparando, vai aprendendo e vai fazendo aos poucos, conforme aquilo que você entender melhor. Felipe, eu durmo à noite colocando na poupança. Ok, vai lá, coloca na poupança e depois você analisa se isso é o melhor, se não é melhor, pergunta para alguém, vai estudando mais e por aí vai. Ah, eu vou pegar o dinheiro do incentivo e vou pagar um consórcio, vou pagar um financiamento. É o jeito que eu aprendi e que eu gosto de fazer. Não tem problema também, vamos fazendo. Tudo isso pode constituir seu patrimônio lá na frente. Mas esteja aberto para aprender coisas novas que agora você vai ter. Quem faz a migração começa a ter mais autonomia nos seus investimentos, ok? E vou reforçar aqui essa frasezinha. Lembre-se que esse incentivo é a sua segurança para caso dê errado em alguma coisa durante o percurso da sua aposentadoria lá de capitalização dentro do Fundo de Servidores do Brasil, que é o que a gente está chamando de ICATU. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha no outro carinha que é o esforço. O que é o esforço? O esforço é o dinheiro que vai sobrar para quem fez a migração, do dinheiro que vai sobrar do pagamento dos 14% que você pagava sobre tudo, agora você paga só sobre o limite do teto do INSS. Isso que a gente está chamando de esforço previdenciário. Se eu pagava R$ 1.000 de previdência antes, depois de migrado, eu vou pagar menos. O que eu vou fazer com esse dinheiro que sobra? Aí pode ter uma decisão aqui de adesão ou não, de entrar para a Icatu ou não, vai sobrar mais dinheiro. E nós tivemos algumas discussões lá no grupo para ver se vale a pena aderir ou não, tendo o patrocínio de 8,5, né? Isso a gente pode fazer um vídeo depois, mas lá dentro da pasta tem um arquivo chamado decisões. Lá embaixo nós temos alguns vídeos de pessoas que lá no FUNPRESP, que é o Fundo dos Servidores Federais, onde eles vão questionando se vale a pena aderir ou não. Lá é um contexto um pouco diferente, muito mais pesado as taxas, e apenas um servidor que eu encontrei ainda entende que é melhor não fazer a adesão, ok? Mas a gente tem que tomar cuidado com unanimidades. Então nós temos que olhar, verificar, ver se vale a pena aderir ou não. Aparentemente, pela contribuição do Estado ou patrocinador junto, é muito difícil você vencer essa adesão. Você teria que fazer uma rentabilidade muito maior. Mas se alguém encontrar alguma coisa, é bom falar no grupo para a gente conseguir discutir e chegar nas formas possíveis. Não temos decisões unânimes ou majoritárias para todo mundo. Cada um vai se portar melhor dentro daquilo que entende melhor.
Mas esse esforço que eu vou tratar aqui é como se você tivesse migrado, feito a adesão e ainda assim vai sobrar um dinheiro por mês. Para servidores, normalmente 200, 300, 500 reais, para magistrados 1.600 para cima, ok? Então, o que você tem que tomar cuidado com esse dinheiro que vai sobrar? Ele vai afetar o seu imposto de renda. Eu já vou mostrar o meu exemplo aqui, vocês vão ver que você vai pagar mais imposto de renda porque você está contribuindo menos para a Previdência. Você pode aportar direto na Ecatu, subindo a sua adesão de 8,5 até 12, ok? Ou fazendo aportes esporádicos lá. Pode pôr tudo na Ecatu se você quiser, ou você pode fazer o investimento desse esforço sozinho. Se você for fazer sozinho, você não tem desconto em folha de pagamento, e isso afeta também o seu imposto de renda, não só mensal, como aquele anual, aquela declaração anual que nós temos que fazer do imposto de renda. Tá? Então, mais uma vez, para essa decisão, onde você vai investir o seu esforço, se vai ser na Ecatu, se vai ser sozinho, se vai ser na bolsa, se vai ser em outra coisa, eu vou pedir para você analisar seus aspectos financeiros. Né? Primeiro, disciplina. Você vai ter disciplina para guardar R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, você vai conseguir fazer isso? Sem desconto em folha, sem débito automático, alguma coisa do tipo, você consegue? Se não, talvez seja melhor você colocar num lugar que você não possa mexer, né? Você tem dívidas, quer usar esse valor para pagar dívidas, abater parcelas, mais uma vez, pense sobre isso. Esse dinheiro que vai entrar por mês, você realmente precisa da liquidez? Você não quer deixar num lugar que você não mexa, que você não consiga mexer, ou que você precisa mexer mais à frente? Ter dinheiro com liquidez, gente, você tem que ter uma baita disciplina para você não ficar tentado a ficar mexendo nele toda hora, ok? Então você precisa dessa liquidez. Você sabe o que fazer, aonde vai pôr esse dinheiro, vai fazer diferente do que faria na Ecatu, numa previdência privada, e qual é o custo de fazer sozinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Então analisem todos esses aspectos aqui antes de decidir. Eu não gosto da Ecatu, não vou pôr dinheiro lá porque eu só saio no final. Mas você não vai precisar do dinheiro se você não quer pegar. Para que você vai tirar de lá? Tá? Qual é o custo de eu tirar de lá? Eu vou conseguir um lugar que eu tenha liquidez melhor e uma valorização melhor, um rendimento melhor? Eu vou pôr na Ecatu no meu perfil conservador que vai aplicar no tesouro. Daí eu pego o dinheiro do esforço e aplico no mesmo tesouro. Será que vale a pena? É isso que você tem que começar a se questionar para ver se vale ou não. Agora já saíram os contra-cheques para quem migrou, então eu vou mostrar aqui para vocês o que tem de diferente. Esse aqui é a minha contribuição previdenciária, isso são os dados meus, tá? Contribuição previdenciária, antes da migração eu pagava 14% sobre o todo, 1.684. Imposto de renda eu pagava 2.242, tá? Pós-migração, isso aqui é o primeiro pós-migração, não tive alteração de salário. Eu pago 14% em cima do limite do teto da INSS, então em vez de pagar 1.600 eu pago 1.142. Eu aderi a Icatu, tá? Então eu estou pagando mais 8,5 para eles, então dá 329,55 de aporte lá, mais o patrocinador, esse aporte será dobrado e fica no perfil conservador que eu escolhi para lá, ok? Eu preferi deixar um fundo conservador lá, porque todas as coisas que eu vou fazer na minha conta pessoal, que vai cair dinheiro na minha mão, eu vou fazer diferente do conservador. Eu vou fazer um arrojado, mas aí eu faço de acordo com as minhas necessidades aqui, o que eu entendo melhor. E o meu imposto de renda, vocês vão perceber que era 2.242, ele subiu para 2.300. Por que isso aconteceu? Porque eu estou pagando menos contribuição. Vamos ver esse valor aqui? Então, antes eu pagava 1.684, a soma das duas contribuições foi para 1.471, então, teoricamente, sobraria na minha mão R$ 213,26 de esforço que eu poderia investir em qualquer lugar. Como eu não estou colocando mais de 12% na Ecatu, não está tirando da minha folha de pagamento, eu pago menos contribuição e com isso o meu imposto de renda sobe, porque o imposto de renda ele tem uma dedução da contribuição previdenciária. Então isso está comendo R$ 58,64 de imposto de renda, porque eu estou querendo fazer um investimento sozinho. Isso me gera um valor de R$ 154,00 por mês que eu tenho que aplicar em algum lugar. Pessoal, se cair isso aqui na sua conta, mas para quem tem Funzep lá, sobe e cai conforme você usa o seu plano de saúde lá com coparticipação, isso aqui some, desaparece e você não vê. Então tem que ter muita disciplina financeira
para que esses valores pequenos sejam aplicados, porque lá na simulação eles são fundamentais para que você consiga vencer. Se você não quiser, vai na simulação, arranca esse valor e vê o que vai acontecer para ver se vale a pena financeiramente uma migração, lembrando dos aspectos psicoemocional, se você gosta do ambiente da migração, se você vai se dar bem lá, são mais importantes do que o financeiro. Mas eu sei que vocês gostam de ver números, então tá aqui, ok? Só porque eu decidi sozinho investir sozinho o meu esforço previdenciário, eu já perco R$ 58 de largada no meu imposto de renda. Só que como eu já fui professor de direito tributário, eu me recuso a pagar imposto de renda à toa. Então eu fui calcular o impacto dessa nova remuneração no ano, porque daí eu consigo ver o que vai acontecer com a minha declaração de imposto de renda. E para minha surpresa, isso eu não sabia, não esperava, quando eu deixo assim só 8,5 na Ecatu, eu, além de pagar esses 58 de imposto de renda a mais mensal, eu pago ainda mais no anual, tá? Então isso vai dar uma repercussão negativa lá na minha, em vez de fazer restituição, eu começo a pagar. E isso me acendeu um alerta, então eu fiz os valores líquidos aqui, tá? O que aconteceria se eu continuar investindo por fora. Então tá aqui os valores que eu consegui encontrar. Os seus serão diferentes, tá? Porque eu tenho dependentes, eu faço planejamento tributário, o meu imposto de renda, eu consigo atuar lá de forma diferente. Tem despesas médicas, despesas de educação, então não adianta você comparar esse valor com o seu. Só estou mostrando o meu racional para vocês entenderem que essa decisão não é só de rentabilidade ou de não querer que o dinheiro fique preso na Ecatu. Isso é muito simplificado. Então vamos pegar mais aspectos estruturais desses valores para que vocês prestem atenção no que pode acontecer. Então, se eu subir a Ecatu para 12%, eu vou acumular líquido 206, ok? Se eu continuar do jeito que eu estou, com 8,5 e recebendo por fora e pagando imposto de renda mensal e anual a mais, eu acumulo no ano 1.902, tudo bem? E se eu for para a Ecatu com 8,5 e ao invés de colocar em qualquer lugar isso aqui, tesouro direto, ação, fundo, casa, prestação, etc., e for para uma previdência privada PGBL, que tem um tratamento tributário diferente, eu consigo alcançar 291, porque daí esse valor que eu pago de imposto de renda a mais é convertido daí numa previdência privada ou com aportes na própria Icatu ao final do ano. São aportes esporádicos, eles têm, você pode ir até 12% da sua renda bruta. Isso precisa ser simulado por alguém que saiba direito tributário e imposto de renda, ok? O que acontece? Se eu quiser continuar do jeito que eu estou, aplicando 8,5 na Ecatu e ficando com liberdade para aplicar esse 154 aonde eu quiser, eu preciso de uma rentabilidade de 50% a mais do perfil que eu escolhi na Ecatu. Então, se eu conservador lá, eu tenho que conseguir mais do que está conseguindo lá, mais 50%, para que em 5 anos eu consiga empatar o jogo, ok? E isso me fez pensar, será que eu vou ter que compensa todo o esforço de pegar esse dinheiro todo mês, ficar aplicando em algum lugar diferente, tentando rentabilidade maior, ter um peso nas minhas costas de conseguir uma rentabilidade de 50% a mais, só por questão tributária, de querer ter essa liberdade de não deixar o dinheiro preso na Ecatu? Será que isso é fundamental para mim? Será que eu quero gastar o meu tempo com isso aqui? Será que eu quero esse peso para mim? Tá, então eu fui procurar alternativas. Então, em 5 anos, se eu coloco na Ecatu, sem fazer esforço nenhum, tá? Tira da minha folha de pagamento e fica preso até o final. Sim, ele fica preso, ele não tem liquidez. Eu alcanço em 5 anos R$ 10.430. Se eu quiser ficar por conta, eu tenho que aplicar em algum lugar todo mês com disciplina, achar alguma coisa que pague 50% a mais que a Ecatu para eu conseguir empatar ela. Eu só vou conseguir isso depois de 5 anos. Então a minha liquidez, teoricamente, de deixar presa lá, ela não é tão relativa assim e eu tenho um peso de conseguir 50% a mais. Se eu utilizo uma previdência privada ou a própria Icatu para fazer aportes esporádicos, etc., acima dos 8,5, ou seja, se eu pego esse valor e aplico numa previdência privada PGBL, que eu possa escolher o fundo, aonde que eu quero investir, eu consigo 10.800. Então, o que eu cheguei à conclusão para mim? Talvez não compense deixar esse valor livre da minha mão. Compense deixar ou na Icatu ou numa outra previdência privada.
A previdência privada aqui, eu posso escolher o fundo, aí eu vou ter uma liquidez melhor que da Icatu, tá? Uma liquidez que eu posso sacar esse dinheiro sem pedir exoneração, sem me aposentar. Tem para conseguir 10% de imposto de renda, que por enquanto está valendo, eu tenho que deixar 10 anos, então a liquidez não é tão imediata assim, mas é melhor. Me parece mais tranquila de conseguir, porque eu não quero pensar que esse dinheiro é meu, eu quero continuar colocando ele na Previdência. Então vamos analisar aqui os aspectos. Financeiro, qual que seria melhor? Seria melhor deixar numa Previdência privada. Liquidez, qual seria melhor? Ficar com a Icatu em 8,5 e o resto na minha mão. Então eu tenho mais liquidez. Só que isso me traz um peso financeiro de conseguir uma rentabilidade de 50% a mais para eu conseguir empatar o jogo após 5 anos, ok? Funcional. O que é funcional? Qual é a função desse dinheiro na minha carteira de investimentos? Esse dinheiro vai ser para a minha aposentadoria. Ele vai ter fins previdenciários, então eu não preciso de uma liquidez imediata, ela vai ficar para frente. Então eu posso colocar no lugar que eu possa esperar mais. E se a Icatu está recebendo 8,5% com perfil conservador, eu vou querer que essa função desse valor aqui não precisa ser necessariamente conservadora. Pode ser mais arrojada, pode ser mais agressiva. Então, eu quero ter essa liberdade de não ficar preso lá, ok? Tributariamente, isso aqui me dá trabalho para o imposto de renda. Aqui eu tenho que saber fazer planejamento financeiro para saber o quanto que eu ponho na previdência privada, tá? E aqui eu não preciso fazer nada, cai tudo na Icatu e desconta lá o imposto de renda já na fonte, tá? E o psicoemocional? O que eu fico mais à vontade? Em relação a planejamento financeiro, tributário, aonde pôr dinheiro, eu fico tranquilo porque eu já estou acostumado com isso, tá? Porém, a pensar no esforço mental de tempo que eu vou ter que fazer para conseguir, após 5 anos, vencer só porque eu quero esse dinheiro na minha mão, eu não sei se eu estou disposto a fazer, tá? Então, o que eu decidi por mim aqui, vou abrir para vocês a minha decisão. Eu vou fazer um teste durante esse ano de pegar esse valor, fazer um planejamento tributário mais ao final do ano, perto do fechamento lá do meu imposto de renda, trabalhar com uma previdência privada, com um fundo específico. Existem mais de 500 fundos de previdência privada, você pode aplicar em ações, em tesouro direto, em tesouro IPCA, tudo por via previdência. Você não precisa fazer isso sozinho, você pode jogar dentro de uma previdência e escolhe o fundo da previdência, tá? E não precisa ser na Icatu. Então eu vou fazer esse procedimento para ver o que acontece com o meu imposto de renda, com as minhas finanças e se isso me faz bem. Se fizer, eu vou ficar aqui e vou esperar mudanças tributárias, etc. Depois, durante os anos, se eu ver que eu tenho algum investimento, alguma coisa que me faz tentar, né, pegar esse dinheiro e colocar numa coisa diferente que não seja previdência, aí eu posso mudar de ideia. Mas, a princípio, eu sou tentado vir por aqui fazer um teste. No próximo ano, eu posso fazer um teste na Icatu, por exemplo. E no próximo ano, ou de acordo com a janela de investimento, eu posso fazer isso aqui. E vir para cá e ficar com o dinheiro livre. Por que eu faço isso? Porque eu já aporto mensalmente, independentemente da Icatu. Tá? Eu já faço um dinheiro mensal em algum lugar. Então eu posso meio que misturar as coisas e pôr 150 aqui na Previdência, ou pôr um dinheiro meu pessoal que não era de Previdência aqui e uso esse dinheiro para alocar em algum lugar que faça aporte mensal. É uma possibilidade, gente. Eu estou abrindo aqui o coração com vocês das coisas que eu vou descobrindo com vocês no grupo. Isso aqui envolve situações muito maiores do que rentabilidade, muito maiores do que ficar preso na Icatu ou não. Principalmente se você vai saber o que fazer com esse dinheiro, se você vai fazer diferente, se você vai ficar confortável, se você vai ficar bem. E não se esqueçam do tributário, ok? Se você não tem alguém que possa fazer esse planejamento tributário seu de imposto de renda, comece a pensar nisso, é fundamental. Lá no grupo, se tiver indicação de pessoas que façam, a gente vai colocar naquela listinha. Tem pessoas que estão lá, planejadores financeiros, já vão começar a aparecer, você pode procurar alguém, pode decidir e fiquem à vontade. Mas o que nós estamos percebendo é que quando a gente pensa em migração, quando a gente pensa em pensar em migração, não precisa nem migrar. As pessoas estão ficando ansiosas, as pessoas estão vendo que elas têm que participar mais das decisões financeiras e previdenciárias delas, e isso não está fazendo bem para todo mundo, ok? Então, se você está se sentindo mal, vai no básico lá no grupo, faça a sua parte da parte básica, a gente tem uma listinha lá
básica, dá uma respirada e depois, se você precisar, vai buscando ajuda, inclusive psicológica para quem precisar, tá? Não é só financeiro, isso aqui não é só dinheiro. E, e vamos começar a tomar conta da nossa vida financeira e previdenciária, migrando ou não migrando. É uma coisa que mudou, nós podemos não gostar da mudança, mas mudou. Desde 98 ela vem mudando, então vamos fazendo isso juntos, tá? No grupo a gente tem uma rede de informação, a gente vai contribuindo com o outro e isso vai, eu creio, né, que no fim vai acabar fazendo bem para todo mundo, por mais que faça mal agora porque bate a mudança de cara, mas a gente tá junto nessa e espero que a gente possa se ajudar, beleza? Essa aqui é a parte que a gente começou a falar de investimentos. A gente pode fazer um vídeo específico de previdência privada, caso vocês queiram. E nós temos outros 2 vídeos aí já gravados, eu vou soltar para vocês, beleza? Um abraço a todos e até mais.